Olá, uma ótima tarde para você ligado aqui na programação do Canal do Boi. Está começando a Agricultura BR e a partir de agora você passa a nos acompanhar pelas antenas parabólicas e também pela Claro e NET, pelo canal 190 e 690. Também, para você que está aqui no Mato Grosso do Sul, tem sinal aberto da TV Imaculada. Para quem tem sinal da NEL TV, também nos acompanha por todo o Brasil e também no Paraguai. E para quem está acompanhando aí pelo universo digital, estamos ao vivo pelo sba1.com e também pela página do Canal do Boi no Facebook. Bom, eu começo essa edição do Agricultura BR destacando que no Mato Grosso, produtores que plantaram soja logo após o término do vazio sanitário no dia 15 de setembro já estão prontos para a colheita da oleaginosa. Mas para ter sucesso, vão ter que fazer o manejo da dessecação corretamente. Vamos entender melhor essa história acompanhando a reportagem do Valdir Pacheco. Nesta semana, entre Natal e o Ano Novo, muitos produtores vão dar início à colheita da safra de soja 2020-21, principalmente nas áreas de irrigação por pivô central. A dessecação pré-colheita da soja com o uso de herbicida é uma prática muito comum baseada em 3 pilares: uniformizar a área da soja, controlar plantas daninhas e antecipar a colheita, pois o produtor obtém uma antecipação média de 5 dias, o que favorecerá o plantio do milho segunda safra, mais conhecido como safrinha. Essas informações são da Embrapa Agropecuária Oeste. Quando o produtor desseca a planta, ele acelera sua maturação e o trabalho precisa ser executado de forma dinâmica, de acordo com os dados pesquisados sobre a previsão do tempo. Para os pesquisadores da entidade, é fundamental que o produtor esteja atento a essas informações antes de optar pela dessecação, pois o excesso de chuvas pode prejudicar o trabalho de colheita e ocasionar perdas. Além disso, caso a colheita após a dessecação demore, o produtor pode ter surpresas desagradáveis, como, por exemplo, perda com a abertura das vagens, maior incidências de grãos ardidos e até germinação da soja no próprio pé, dentro da vagem, caso ocorra excesso de umidade na lavoura por período prolongado. A Embrapa salienta que a colheita também pode ser feita sem dessecação, mas o produtor deve levar em conta os benefícios da prática, aliado às informações de previsão do tempo e avaliar riscos envolvidos antes da tomada de decisões. É preciso avaliar se vale a pena ou não dessecar naquele momento. Outra dica importante de pesquisa da Embrapa se refere ao momento certo de aplicação do dessecante, que é fundamental, pois evita perdas no rendimento da cultura, caso seja feito antes do tempo correto, que é a maturação fisiológica das plantas. Essa fase é conhecida como estágio R7 de desenvolvimento, onde boa parte das folhas já estão amareladas. Se fizer a dessecação antes desse ponto, a soja perde massa dos grãos. A partir desse ponto, a planta já finalizou o transporte de nutrientes para os grãos e já atingiu o pico de matéria seca e está apenas perdendo água. Pesquisadores abordam um outro ponto importante. Os produtores que adotam a dessecação da soja devem seguir as orientações agronômicas, ainda mais que o principal herbicida usado como dessecante nas lavouras de soja está sendo retirado de circulação. Assim, seguindo as orientações desse profissional que vai fazer o diagnóstico da área, conhecer as especificações do produto e só então emitir a receita. O trabalho de pré-colheita será feito com a segurança e a qualidade necessária. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, a gente segue falando de soja ainda, porque as compras chinesas de soja dos Estados Unidos mais que dobraram em novembro deste ano, quando comparadas com novembro do ano passado. Nós vamos até São Paulo, vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, onde está Walter Puga Júnior, que acompanha as negociações no mercado futuro de soja na Bolsa de Chicago. Serão as compras chinesas que sustentam os preços mais altos da soja nos Estados Unidos, Puga? Boa tarde para você.
Boa tarde a você, boa tarde a todos. Provavelmente são essas compras chinesas, que aliás, agora em novembro, passaram aí de 6 milhões de toneladas, segundo a apuração da agência de notícias Reuters, né? As importações chinesas de soja americana mais que dobraram, Adriano, agora em novembro, na comparação com novembro do ano passado. Mostraram, lógico, são dados apurados junto à administração de alfândega, geral de alfândega lá da China, né? A agência Reuters acompanhou relatórios da Administração Geral de Alfândega Chinesa e apontou que esse aumento refletiu, sobretudo, na chegada de cargas encomendadas depois da assinatura daquele acordo da fase 1 que foi feito entre Washington e Pequim. Aliás, segundo a agência de notícias Reuters, esse volume chegou a 6 milhões e 40 mil toneladas no mês passado. O que significa isso? Que as compras subiram 136% quando comparado com em novembro de 2019. Né? Em outubro deste ano, já foram quase 3 milhões e meio de toneladas. Apenas nos primeiros 11 meses deste ano, a China importou mais de 20 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos, ou seja, ela aumentou a compra americana em 45%, frente àqueles quase 14 milhões de toneladas no mesmo período do ano passado. Ou seja, a China comprou e comprou muito. E as compras continuam agora em dezembro, viu? Em ritmo menor, é verdade. Os exportadores americanos já reportam, através de dados apurados ontem pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a venda de quase 234 mil toneladas de soja para destinos desconhecidos, em boa parte, volume certamente destinado à China. Bom, e o que acontece com a China? Lógico, né? Você acompanha agora os negócios com soja no mercado americano, vão cedendo um pouquinho, é verdade, né? Nós temos aí valores mais baixos do que víamos anteriormente. O contrato para março de 2021 a 12 dólares e 67 centes por bushel, agora ele sobe 10 centavos de dólar por bushel. Já o contrato para maio, a 12 dólares e 64 centes por bushel, neste momento opera aí com uma alta de mais de 9 centavos de dólar por bushel. O contrato de julho, né, a 12 dólares e 57 centes, sobe agora mais ou menos 8 centavos de dólar por bushel. E agosto, contrato de agosto, soja para entrega em agosto no mercado americano, negócios na Bolsa de Chicago a 12 dólares e 22 centes por bushel, tem alta de mais de 7, quase 8 centavos de dólar por bushel, né? Vale lembrar que ontem, no fechamento dos negócios, os contratos perderam um pouquinho. Para ter uma ideia, o contrato de março caiu para 12 dólares e 57 centes por bushel no fechamento, uma queda de quase 0,60%. Portanto, o que nós temos no mercado americano é visivelmente aí, né, pode-se inferir uma influência das compras chinesas no mercado americano. Isso, lógico, trouxe preços em movimento de alta, até porque a produção norte-americana estava, vamos de certo modo, ajustada ao mercado. E houve uma reação do mercado para isso. Agora, falando em China, né, eu gostaria de ressaltar que a China pediu agora que os exportadores de carnes desinfetem as cargas para evitar a Covid-19, viu? Tome nota, os importadores e processadores de carne da China pediram aos exportadores de países com surtos de Covid-19 que intensifiquem aí a desinfecção, a verificação dos embarques da carne antes que sejam enviados para a China, né? Bom, a China tem importado uma grande quantidade de carnes este ano e detectou vírus em embalagens de produtos da cadeia de frio, muitas vezes, mesmo com muita desinfecção sendo feita internamente. É o que comentava Gao Guan, ele é porta-voz da China Meat Association, através de um telefonema nesta terça-feira. Deveria ser melhor lidar com isso, o controle do vírus, ele disse, nas origens exportadoras de carne e fazer a desinfecção nas unidades de produção, porque o custo seria menor e a eficiência maior, dizia Gao Guan. A China acelerou a desinfecção e os testes de vírus em alimentos congelados depois que encontrou coronavírus em produtos e embalagens de produtos importados, inclusive de produtos da América Latina. Bom, por isso, agora esse pedido para cuidados no embalamento e no envio dessas embalagens de carne para a China, que é feito pelos importadores, né? Não é feito pelo governo chinês, mas os chineses pedem maior cuidado com a exportação de carnes. Não serve só para o Brasil o recado, também para outros países do mundo. Portanto, agora uma movimentação em torno da desinfecção das embalagens de carnes que são enviadas ao exterior. Adriano?
Todo cuidado é pouco, né, Puca? Vamos falar de mercado agora, porque até este momento o cenário é extremamente positivo, o dólar recuou frente ao real e temos aí o índice Bovespa atingindo patamares quase recordes, perto de 120 mil pontos. Podemos dizer que hoje será um dia tranquilo ou que se prevê um dia de muita oscilação nesta terça-feira, Puga? Bom, como ocorre todo final de ano, Adriano, é muita oscilação, porque o volume de negócios cai muito e os movimentos são muito bruscos. Para você ter uma ideia, o dólar abriu hoje em forte baixa, né? Chegou a subir para R$ 5,24, subiu em seguida, logo em seguida, a partir de 60 minutos, 45 minutos, desabou, veio perto de R$ 5,17. Na mínima chegou a R$ 5,17 mais 44. O que acontece agora é que o dólar está de novo em uma recuperação depois da queda para 5,17 e opera perto de R$ 5,21. Agora, 5,20 mais 99 tem alta de queda de 0,52%. Vale lembrar que ontem o dólar operou em queda, né? O dólar chegou a operar na faixa, ou melhor, em alta, chegou a 5,24. Portanto, agora temos uma queda para 5,20 mais 99, praticamente 5,21. Muita oscilação, quando olhamos os gráficos, vemos assim, uma alta no início da manhã, uma forte baixa em seguida, agora uma recuperação novamente, muita oscilação. O que se espera é que o Banco Central continue atuando no mercado para evitar uma alta mais acentuada no dólar. Ontem o Banco Central despejou no mercado 530 milhões de dólares, foi uma ação rápida para conter qualquer alta mais acentuada do dólar. Agora, há em Brasília algumas preocupações e quem trabalha com o mercado financeiro está de olho nisso. Há uma troca de farpas constantes entre o executivo e o legislativo, especulações sobre as tensões internas do governo Bolsonaro e, mais ainda, temores em relação à saúde das contas públicas do Brasil, que são fatores de pressão que analistas de mercado já apontam, não só do mercado de câmbio, mas também do mercado de ações, como problemas para o futuro. Portanto, é importante lembrar que as contas públicas e um acordo político em Brasília, trazendo calmaria para o mercado, provocariam aí uma recuperação mais rápida da nossa economia. Mas a nossa bolsa disparou hoje, hein? Neste momento, aos 118.939 pontos, a nossa bolsa cai 0,15%. Mas vale lembrar que agora há pouco chegou a 119.860 pontos. Para se ter uma ideia, é um recorde este ano sim, porque na máxima nós tivemos 119.593 pontos. Isso ocorreu lá atrás, em janeiro, no início do ano, quando a Bolsa teve uma forte alta. E agora, depois de subir a 119.860 pontos, recua 0,20%, 0,15%, cai aí de novo para a faixa de 118.900 pontos. Eu estou acompanhando aqui. Bom, agora há pouco, entre as altas, né, estavam Frigorífico Minerva com alta de 0,68%, Natura com alta de 0,63% e tínhamos ainda Marfrig com alta de mais de 1% agora há pouco. Então nós temos algumas empresas com movimento de alta, mas veja, não é uma alta muito acentuada não, ou seja, volume de negócios ainda está na faixa de 8 bilhões e meio de reais neste momento. É um volume normalmente pequeno no final do ano, é o que está ocorrendo hoje. É esperar para conferir, provavelmente não teremos fechamento em recorde, mas já chegamos perto, viu? É importante lembrar que a nossa bolsa está tendo muita oscilação, assim como o dólar, nesses últimos dias de operação do mercado financeiro em 2020. É com você, Adriano. Ok, Puga, obrigado. Uma ótima tarde para você. Bom, e tem intervalo comercial chegando por aqui. É hora de você pegar o seu smartphone aí, acessar o WhatsApp e participar com a gente aqui desta edição do Agricultura BR. No próximo bloco você vai ver que as cédulas de produto rural, as CPRs, terão registro em uma entidade autorizada. E ainda hoje também você vai ver que o mercado interno de frango foi destaque na indústria nesse ano de 2020. Não sai daí, o intervalo é rapidinho, já estou de volta. Estamos de volta. A indústria de aves teve um balanço positivo nesse ano de 2020. O resultado foi considerado histórico pelo setor, apesar das preocupações trazidas pela pandemia do novo coronavírus. Vamos saber os detalhes acompanhando a reportagem da Berenice Leite, de Brasília. 2020, sem dúvida, vai ficar para a história. O ano foi marcado pela pandemia de coronavírus. E na contramão dessa puxada no freio da economia, o Brasil alcançou números históricos na produção e exportação de frango. O setor enfrentou a dificuldade própria de produzir
durante tempos de pandemia e os custos que são necessários para manter a saúde dos colaboradores e não deixar as plantas frigoríficas pararem, pois isso seria muito pernicioso para o equilíbrio e o distanciamento social se as pessoas não tivessem comida disponível nas prateleiras dos supermercados. Mas não bastasse esse aumento de custo, que é o custo de proteção dos nossos colaboradores, também tivemos um grande impacto agora, especialmente na parte final do ano, do aumento dos insumos básicos para a produção de carne suína, de carne de frango e dos ovos. Qual seja, o aumento do preço do milho e do farelo de soja. Os aumentos, quando analisados, superaram a casa de 160%. Alguns praças 65%, 70% de aumento, saindo da casa de R$30 para R$80. Agora vemos que isso já está um pouco mais estabilizado, mas de fato o impacto foi muito severo e, segundo a nossa avaliação, é um impacto estrutural. O preço do milho e do farelo de soja não deve baixar para níveis como era anteriormente no início do ano de 2020. Isso faz com que a gente tenha que fazer um repasse para os preços finais do consumidor, já que o preço do insumo dita o custo de produção e isso tem que dar sobrevivência ao negócio e ter equilíbrio para que não há falta de produtos no mercado. Por isso a gente entendeu nesse ano de solicitar ao governo mais informações das exportações antecipadas dos cereais como o milho e do soja, para que a gente possa nos preparar para comprar antecipadamente também esses produtos e garantir o abastecimento do Brasil. Em volume, no acumulado de janeiro a novembro, chegaram a 3,8 milhões de toneladas, superando o mesmo período do ano anterior. Mas o destaque em 2020, sem dúvida, foi o mercado interno de frango no país. A disponibilidade de carne de frango no país deve chegar a 9,6 milhões de toneladas em 2020. Quando olhamos a mudança de perfil de consumo no Brasil, ela foi impactada por vários fatores. A pandemia, naturalmente, a perda e diminuição do poder econômico das pessoas, mas também o aumento da própria custo da carne bovina. A carne bovina teve uma produção um pouco menor durante o ano de 2020 e teve um aumento de quase 9% nas suas exportações. Essa diminuição de oferta no mercado interno com certeza contribuiu para que as pessoas fizessem algumas substituições, substituindo a carne bovina que estava um pouco mais cara por carne suína, carne de frango e até mesmo complementando com a proteína do ovo. De Brasília, Berenice Leite. Bom, nem é preciso dizer que 2020 foi um ano de grandes desafios para todos nós. Mas em meio a esse cenário de tantas incertezas, muitos se superaram e conseguiram crescer. É o caso da Bolsa Brasileira de Mercadorias. A BBM, que abriga os nossos estúdios em São Paulo, é considerada a bolsa do agronegócio brasileiro pela sua atuação de mais de 2 décadas no setor. Em 2020, ela aprimorou serviços já existentes e se lançou em novos desafios, como o mercado de seguros e de biocombustíveis. Você vai conferir mais detalhes sobre esse e outros assuntos acompanhando a entrevista da jornalista Sara Kirchhoff. Isso mesmo, João Paulo Lefebvre, presidente do Conselho de Administração da Bolsa Brasileira de Mercadorias e também sócio da Lefebvre Corretora, está conosco pela internet falando aqui de São Paulo. João, que ano desafiador e apesar de todos os pesares, a Bolsa ela conseguiu se expandir e ainda lançar novos produtos, né? Seja sempre bem-vindo ao canal do Boi. Oi, Sara, é um prazer estar com vocês de novo. Acho que vai ser a nossa última bate-papo do ano, né? Porque está todo mundo entrando em ritmo de férias e festas, etc. Apesar de ser um ano que a gente não ter muita coisa para comemorar, acho que dentro da Bolsa foi um ano extremamente positivo, porque apesar dos desafios, a gente teve, vamos dizer, algumas das nossas atividades se expandiram. Então a gente teve a nossa plataforma de licitações, o BBM-Net, teve um crescimento exponencial esse ano, parte em função daquilo que nós estamos plantando ao longo dos anos e parte em função da pandemia. Então acho que o pessoal que trabalha com licitações dentro da Bolsa está de parabéns. E ao mesmo tempo a gente
está consolidando os novos produtos e dentro dos programas de parcerias que a gente criou no ano passado e esse ano também. Então, para falar nós temos o Bolsagro CPR, que é um produto em parceria com a SEGES Agronegócios, que está indo muito bem, que está despertando interesse enorme dentro do mercado. E como cresceu esse mercado, né, de um modo geral, no ano de 2020? Não, cresceu e vai crescer mais ainda, Sara, porque com a nova lei do agro, a partir do dia 1º de janeiro, os emitentes de CPRs financeiras são obrigados a registrar todas as CPRs em entidade autorizada pelo Banco Central e das CPRs físicas acima de 1 milhão. E nós, como, vamos dizer, dentro das parcerias que nós temos, nesse caso até com a própria B3, nós somos um dos poucos que já estão aptos a viabilizar esse registro. Então, nós temos, vamos dizer, esse braço do nosso mercado, das nossas operações, tem tudo para crescer muito no ano que vem. Então, isso que deixa a gente bem esperançoso. Por outro lado, também a gente também aproveitou e lançou novos produtos. A gente lançou o Bolsa Agro Seguros, que é uma forma também de proporcionar que os nossos corretores que não participavam, que foram meio alijados desse mercado de seguros, agora eles podem fazer a contratação dos seguros agrícolas para os seus clientes através da nossa plataforma. Então, esse programa, essa plataforma a gente lançou há pouquíssimo tempo, então a gente também está muito esperançoso em relação a eles para o ano que vem. Temos também o crescimento do SINAP, do nosso sistema de registro do algodão em pluma, porque com a safra de algodão cada vez maior, a nossa participação e o volume de contratos registrados na Bolsa tendem a crescer e a gente espera que continuem crescendo, então que a gente continue tendo uma parcela significativa do volume do algodão comercializado no Brasil registrado na Bolsa. Perfeito, João. E aí, falando só um pouquinho desse mercado do algodão, né, especificamente, no ano que foi tão desafiador e o mercado do algodão foi um dos impactados, isso mostrou ainda mais, né, esse cenário de instabilidade. Claro que o agro está acostumado com um cenário de instabilidade no câmbio, nos preços, enfim, mas isso reforça ainda mais a importância dos registros em bolsa, né, João? Não, sem dúvida. Vamos dizer, acho que esse é um dos fatores principais da gente sentir o maior interesse dos participantes no mercado em buscar essa proteção dos registros dentro da Bolsa, que dá a garantia de que qualquer eventualidade ou qualquer contratempo que exista na execução e na boa liquidação do contrato, se eles não conseguirem chegar a um bom termo comercialmente, eles têm o amparo da nossa Câmara Arbitral, que dá uma garantia brutal para isso. E pegando um gancho nisso, Sara, a gente está sentindo no mercado que vários outros produtos estão, vamos dizer, players de outros mercados, como o mercado de pulses, que é o mercado de feijão, lentilha, de grãos, o mercado de arroz, estão procurando a Bolsa para que os seus contratos também sejam registrados, para que eles possam ter o amparo da Câmara Arbitral. Então, vamos dizer, é mais um ponto positivo que a gente vê para o ano que vem, que a gente vê com bons olhos e em condições de expansão para a Bolsa. Além disso, também nessa parte de expansão do futuro da Bolsa, a gente está investindo vamos dizer, refazendo toda a nossa parte de TI. Então, a gente imagina que em meados do ano que vem a gente já esteja com um novo sistema de informática todo implementado, que também vai dar mais agilidade, mais segurança para todos os nossos produtos, começando pelo BBMnet e indo para todas as outras plataformas que a gente tem em funcionamento. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, João. 2020, apesar dos desafios, como a gente falou, foi um ano de muitas conquistas aqui para a BBM, né, por meio de suas corretoras, sempre importante lembrar. Para o ano que vem, então, como é que estão as perspectivas da Bolsa Brasileira de Mercadorias? Olha, Sara, a gente está muito esperançoso e otimista. Primeiro que a gente acha, se Deus quiser, essa questão do vírus que está atrapalhando o mundo inteiro, já vai ter, vamos dizer, a gente já vai estar encaminhado para uma solução, então eu acho que a gente vai passar por um período de expansão em todos os mercados. Então, nós na Bolsa estamos preparados para isso. Então, a gente está contando muito com a expansão do Bolsa Agro CPR, como eu falei antes, o Bolsa Agro Seguros, as licitações com a nova plataforma devem continuar esse crescimento exponencial que a gente está tendo. Nós temos também as nossas joint ventures para desenvolvimento de novos mercados, como a que a gente fez
com a Datagro, a empresa chama BBM Datagro, para a gente explorar os mercados de biocombustíveis, sejam eles de DDG, de etanol, de biodiesel, então bagaço de cana. Então nós estamos muito otimistas e confiantes de que esses mercados serão um sucesso para a gente no ano que vem. Com certeza, João, e com certeza o sucesso, né, e a força do agronegócio, que mais uma vez se confirmaram ao longo desse ano tão diferente, acaba trazendo ainda mais perspectivas positivas aí para 2021 e que assim seja, né, João? Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Imagina, Sara, só antes de encerrar e agradecer, eu só queria deixar aqui em público o meu agradecimento a toda a equipe da BBM, que realmente foi um ano muito difícil para todo mundo, mas que realmente o pessoal se superou mais uma vez, então eu quero aqui a público agradecer a todos eles e desejar a todos vocês um bom Natal, que realmente 2021 seja o nosso ano. Que seja. Para você também, João. Justa homenagem aí também. Obrigada mais uma vez. Esse foi então João Paulo Lefebvre, presidente do Conselho de Administração da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Estou de volta e eu abro este bloco do programa trazendo para você agora uma reportagem especial sobre sustentabilidade. O Instituto Senai de Inovação Biomassa desenvolveu em parceria com a CTG Brasil, a concessionária que administra a usina hidrelétrica de Jupiá, que fica na divisa entre os estados de Mato Grosso do Sul e de São Paulo, uma forma de transformar um problema ambiental em fonte de energia. Quem vai explicar os detalhes é o repórter José Cunha. As macrófitas, como são conhecidas as mais de 400 espécies de plantas aquáticas encontradas nos rios brasileiros, desempenham um papel extremamente importante no funcionamento dos ecossistemas em que ocorrem. Elas estabelecem uma forte ligação entre o sistema aquático e o ambiente terrestre. Mas o problema é quando elas se soltam dos camalotes e descem rio abaixo, afetando o funcionamento de usinas hidrelétricas, como é o caso da unidade de Jupiá, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Todos os anos, mais de 50 toneladas de macrófitas são retiradas dos rios Sucuriú, Tietê e Paraná, que abastecem a hidrelétrica. E foi pensando no aproveitamento dessas plantas que pesquisadores do Easy Biomassa descobriram que aquilo que era um problema pode ser transformado em matéria-prima para a produção de biocombustível que será utilizado pela própria usina. A gente viu grande potencial de uma biomassa ainda pouco trabalhada e praticamente inutilizada. Ela era retirada das grades coletoras e indo para aterro sanitário, ou muitas das vezes, no máximo, doando para a comunidade e como adubo. Através, então, do Instituto Senai de Biomassa, desenhamos um projeto de aproveitamento dessa macrófita aquática para um fim nobre. No caso, foi um produto que o CTG Brasil teve como prioridade, que é a produção de um biocombustível, semelhante a um diesel fóssil, né, um green diesel. Então, através de um P&D, nós desenhamos esse projeto, ele foi aprovado pelo comitê do CTG Brasil e através da unidade de Embrapi também houve um recurso que teve a colaboração e a contratação de outros bolsistas, pesquisadores para a transformação desse bioóleo pirolítico em um biocombustível. 17 espécies de macrófitas são utilizadas na produção. Elas são retiradas dos rios por coletores ribeirinhos credenciados, que também fazem a secagem da matéria, que será entregue ao Instituto. As 3 principais espécies em cobertura e disponibilidade de biomassa foram essas: a Ecornia crassips, que é o aguapé de bola, é uma planta nativa da nossa região. Essa é uma planta flutuante livre, formadora de camalote. O grande impacto que ela tem nas turbinas hidrelétricas e hoje a grande disponibilidade dela. Então essa planta é uma planta que a gente utiliza na parte do combustível, da produção do biocombustível. Essa outra planta aqui é a taboa, conhecido como supermercados do Brezo, Tifa domingensis, é uma planta emergente também formadora de camalotes que causam grandes impactos nas grades de tomada de água da hidrelétrica, principalmente aqui de Jupiá. Essa é a Tifa domingensis, as taboas. É uma planta emergente, flutuante livre e a principal hoje, que causa um grande impacto na região, é a Egeria najas, conhecida popularmente como rabo de gato. Essa planta, ela adentra as regiões da turbina, causando um grande impacto na geração de energia, onde que você tem parada de máquinas para o processo de limpeza.
O processo chamado de pirólise rápida é um dos principais procedimentos na obtenção do bioóleo. A matéria-prima passa por um processo de decomposição por alta temperatura. Júnior, passou lá o processo, montou, trouxe para cá. Chegou aqui, como é que funciona daí a produção? Após toda a montagem do sistema pirolítico, a biomassa fica aqui nesse reator, onde ele é envolvido por uma resistência, onde a gente faz o monitoramento e o controle da temperatura. Após o aumento da temperatura, essa biomassa começa a ser degradada, onde ela passa em forma de vapor, ela passa por esse condensador, onde é condensado o bioóleo, que é o produto de interesse. E aqui nesses coletores é onde o bioóleo é armazenado, onde a gente faz a coleta dele após o final do processo pirolítico. Aí você tem já um bioóleo pronto que vai sair ali. Isso, exatamente. Aqui já sai o bioóleo pirolítico pronto. Nesse caso é o bioóleo pirolítico de Egeria najas, popularmente conhecida como rabo de gato. E é esse mesmo bioóleo que ele passa por um processo de hidrotratamento catalítico posteriormente, para a obtenção do green diesel. Que é o produto final, que seria o biocombustível. Que é o biocombustível, exatamente. De acordo com o gestor de projetos do Senai, Paulo Renato, para que todo o processo seja concluído e o biocombustível esteja pronto para ser utilizado, é necessário o cumprimento de algumas etapas que ainda estão em andamento. Nós estamos já há 1 ano e 6 meses com esse projeto, A duração total dele é em 3 anos. A segunda etapa foi o processo de obtenção do bioóleo pirolítico, através dos equipamentos em escala bancada e também em escala piloto. E a terceira etapa, onde nós estamos atualmente hoje, é a obtenção, a transformação desse bioóleo pirolítico em um biocombustível, através de processo de hidrogenação catalítico. A usina hidrelétrica de Jupiá entrou em operação em 1969 e desde 2015 está sob concessão da holding CTG Brasil, com uma capacidade de geração acima de 1.500 megawatts de potência instalada. Todos os dias, uma máquina faz a limpeza e retira das grades de contenção milhares de metros cúbicos de plantas aquáticas que, se entrarem no sistema, causam o entupimento de filtros, provocando a suspensão do funcionamento e, consequentemente, a interrupção na geração de energia elétrica. Há 3 anos, essas plantas causaram um prejuízo milionário à hidrelétrica. Das 14 unidades geradoras de energia, 10 pararam de funcionar por 5 meses por conta das macrófitas. No ano de 2017, houve um fluxo de água que desceu devido à abertura de comportas, volume excessivo de chuva nas cabeceiras do reservatório. Isso trouxe grandes bancos de macrófita. Esses grandes bancos de macrófita chegaram até as unidades geradoras, causando a paralisação das máquinas. Das 14 máquinas que temos aqui para a produção de energia, foram paralisadas 10 máquinas num período aproximado de 5 meses. Isso gerando um custo de manutenção de 3,8 milhões, fora o tempo de indisponibilidade que tivemos para o sistema. A nova tecnologia deverá reduzir o impacto na operação da hidrelétrica e gerar uma economia de até 10% nos custos operacionais. E o uso desse biodiesel, desse diesel verde nessas máquinas, a gente consegue fazer uma redução do nosso custo e, além disso, incrementar na nossa ideia da CTG de uma empresa que usa a energia ou produção de energia sustentável, produção de energia verde, e com um material oriundo do nosso reservatório. Então é um ciclo, a gente retira o material do reservatório, transforma e reutiliza. De Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, José Cunha. Já estou de volta. E você sabia que o Brasil já foi o maior produtor mundial de mandioca? Pois é, atualmente agora ocupa a 5ª posição no ranking mundial, com a produção anual de 19 milhões e 300 mil toneladas. É superado pela Nigéria, Tailândia, Congo e Gana. O repórter Mauro Andrade conversou com pesquisadores do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, onde a mandioca é pesquisada. E tem novidades para destacar para você em relação a esse setor. A mandioca tem a sua origem aqui na América do Sul e possui enorme importância na alimentação humana, principalmente em países de clima tropical. No Brasil, a mandioca é plantada em quase todo o território, mas o estado do Pará ocupa a primeira colocação no cenário nacional, seguido pelo estado do Paraná.
Eu conversei com Mário Takahashi, ele é pesquisador do IDR Paraná sobre a cultura da mandioca. Acompanhe. Aqui nós estamos falando sobre a cultura da mandioca, e a mandioca é uma cultura que é cultivada na região tropical do mundo, né? E os maiores produtores mundiais estão localizados no continente africano e no continente asiático, né? Então, a Nigéria, a Tailândia, o Congo, Gana são os maiores produtores mundiais, e em quinto lugar aparece o Brasil. E essa produção mundial, ela girou em torno, na última safra computada, 291 milhões de toneladas aproximadamente na safra 2017, que é o último dado disponível. No Brasil, a mandioca ela é cultivada praticamente no país inteiro, mas os estados que mais se destacam são Pará, seguido do Paraná, Bahia e demais estados, tá? Numa produção total em torno de 19 milhões e 300 mil toneladas na última safra de 2019 e 2020. Tá? E no Paraná, com uma produção na última safra também ao redor de 3 milhões e 300 mil toneladas, o Paraná é um estado que se destaca principalmente pela sua produtividade, mas um detalhe que chama muita atenção é que 98% dos municípios paranaenses possuem dados cadastrados de área cultivada de mandioca, né? Ou seja, o estado inteiro cultiva mandioca, seja ela destinada à indústria principalmente, seja ela destinada ao consumo de mesa, né? Eu perguntei ainda ao Dr. Mário Takahashi sobre os desafios e as novas tecnologias que o IDR Paraná vem trabalhando para a cultura da mandioca. Em termos de tecnologia mais inovadora que assim, o IDR vem estudando, num primeiro momento nós temos essa cultivar aqui, que é a IPR B36, que é uma cultivar recém-lançada, que tem sido bem aceita pelo produtor, principalmente por algumas questões de precocidade, de produtividade e facilidade de arranquio. E uma outra tecnologia que o IDR vem trabalhando é a questão do plantio direto, né, como vocês podem verificar aqui, que é uma tecnologia que ainda razoavelmente ela é nova, e muitos agricultores, muitos pesquisadores estão trabalhando em cima dela para que essa tecnologia se torne viável, porque ela ajuda muito a conservação do solo. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Bom, e esta edição do Agricultura BR está ficando por aqui. Agradeço demais a sua companhia, o carinho da sua audiência. Deixo um abraço apertado para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.